Olá, pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre artigo de opinião, que é um tema em comum entre o 7º ano e o 8º ano. Essa também é a matéria do nosso teste do 4º bimestre, então todo mundo fique atento, anote as informações importantes, passe tudo para o caderno de vocês, tá bom? Vou compartilhar aqui a apresentação que eu preparei sobre este tema, que nós vamos começar a trabalhar. Lembrando sempre que vocês devem fazer os exercícios propostos do livro durante as nossas aulas e também os deveres de casa. Fiquem sempre de olho também lá no grupo do WhatsApp para que vocês não percam nenhuma atividade, seja ela de aula ou de casa, tá bom, gente? Então vamos lá, artigo de opinião. É um gênero discursivo argumentativo, e toda vez que a gente ouve falar nessa palavra argumentação, argumentativo, nós temos que ter em nossa cabeça que a argumentação é a defesa de uma ideia, a defesa de uma tese, que tem por objetivo expressar o ponto de vista do autor, que nesse caso, o autor do texto, né, um texto de artigo de opinião, vai ser chamado de articulista, que o assina sobre alguma questão relevante em termos sociais, políticos ou culturais. O que isso quer dizer, gente? Que tenha relevância cultural, político, social, é um tema que é polêmico, um tema que está em voga na atualidade, né? Que está sendo debatido na atualidade. O caráter argumentativo do artigo de opinião é evidenciado pelas justificativas usadas pelo autor para convencer a todos nós leitores. Então, o objetivo maior de um artigo de opinião é convencer, é persuadir o leitor de que aquela análise que o autor está fazendo é válida, né? É uma análise boa, que nós temos que ter também aquela mesma opinião. Como jornais e revistas destinam a maior parte de seu espaço para textos informativos, ou seja, que atribuem apenas informação, é importante que haja alguns textos em que as notícias mais relevantes, aquelas de maior importância, possam ser analisadas. É essa a principal função do artigo de opinião. O leitor encontra, nesse tipo de texto, um espaço de reflexão mais detalhada, mais aprofundada, que, por vezes, pode auxiliá-lo a compreender melhor o mundo em que vive. Pode servir também de base para formar a sua própria opinião, uma vez que o objetivo desse tipo de texto é influenciar o leitor. Então, por exemplo, se eu tenho uma opinião diferente daquela que o autor defende, eu posso modificar a minha opinião em função da leitura desse texto, né? Os argumentos dele, que ele utiliza dentro do texto, podem ser suficientes para me convencer de que a minha opinião não é tão boa assim e que a dele é a mais correta, é a mais justa. Ou nós podemos também ter um leitor que pensa, né, que tem a mesma opinião do articulista. E aí, o que vai acontecer? Ele vai apenas confirmar uma posição que ele já tem sobre aquele determinado fato ou opinião. Algumas características desse tipo de texto são as seguintes. O texto ele é argumentativo e apresenta opinião, geralmente sobre um tema polêmico. Eles são veiculados nos meios de comunicação em geral, por exemplo, jornais, revistas, etc. Tem como estrutura básica uma ideia central que resume o ponto de vista do autor, e sua fundamentação ela é feita com base em argumentos construídos a partir de verdades. O que isso quer dizer, gente? Que o autor ele vai, a partir de um fato, gerar argumentos, construir a sua fundamentação a partir daquele tema central. Exige o emprego da variedade padrão da língua. Então, nós não vamos encontrar nesse tipo de texto termos coloquiais que são comuns na nossa língua falada, né, na língua oral. Gírias tampouco serão utilizadas nesse tipo de texto, afirmações extremas e generalizações. Por que não vamos ter afirmações extremas, né? Aquelas radicalizações ou generalizações? Porque isso afasta o leitor, né, daquela opinião. Leva o leitor a achar que aquilo é impróprio. Verbos vão estar predominantemente no presente do indicativo. Cuidado
com o uso dessa palavra predominantemente. Quando a gente diz, né, quando a gente lê ou ouve algo que é predominantemente isso ou aquilo, não significa que é 100% daquilo. Ou seja, nós podemos ter outros tempos verbais presentes no artigo de opinião, não apenas o presente do indicativo, mas digamos que 90% das vezes seja de presentes do indicativo, porque está predominando no texto. Os períodos são curtos, com máximo 2 ou 3 linhas, para que seja mais dinâmico, não seja uma leitura cansativa para o leitor. E o uso da primeira pessoa do plural é comum quando o autor quer se incluir, né, mostrar inclusão dentro do seu discurso, ou quando ele quer mostrar um pouco mais de distanciamento, ele vai utilizar a terceira pessoa do singular. O autor assina o artigo, diferente de alguns outros casos que a gente já estudou. Aqui nós temos a assinatura do articulista, e ele é o responsável pelo que ele escreve. A estrutura desse tipo de texto ela é bem parecida com outros gêneros textuais que a gente já estudou ao longo desse ano. Nós vamos ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A principal diferença é a quantidade de parágrafos que nós vamos encontrar no artigo de opinião. Nós normalmente ouvimos, né, que nossa redação deve ter 5 parágrafos, no máximo, né? O primeiro parágrafo de introdução, os 3 de desenvolvimento e o último de conclusão. Porém, dentro de um artigo de opinião, embora a gente tenha essa mesma estrutura, né, de introdução, desenvolvimento e conclusão, nós podemos encontrar uma maior quantidade de parágrafos e vai estar tudo bem. Na introdução, o autor apresenta uma questão polêmica e atual e ele vai explicitar, né, mostrar para o leitor a sua posição diante daquela questão. No desenvolvimento, ele vai utilizar argumentos para convencer o leitor de que ele está correto, de que a sua opinião deve ser seguida. Esses argumentos podem ser de prova concreta, né, com fatos, de autoridade, citando estudos feitos por universidades ou por estudiosos do determinado tema. Também pode ser por exemplificação, né, citando exemplos de coisas que acontecem por causa disso ou aquilo. E vai discutir opiniões contrárias. Ele não vai apenas mostrar para a gente a sua opinião, tentando nos convencer de que aquela é a melhor opinião, mas também vai discutir opiniões diferentes da que ele tem. E na conclusão ele vai apresentar uma proposta ou uma sugestão para aquele tema polêmico. Agora que nós já sabemos, né, as características desse tipo de texto, que é o artigo de opinião, nós vamos estar preparados para fazer a nossa prova, né, o nosso teste e também os exercícios de aula e de casa propostos pela professora. Um grande beijo, gente, fiquem com Deus e tchau, tchau.